Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Somente aquele que experimenta a obra de Deus verdadeiramente crê em Deus. Embora muitas pessoas acreditem em Deus, poucas compreendem o que significa fé em Deus e o que elas devem fazer para ser segundo o coração de Deus. Isto porque, embora as pessoas conheçam a palavra Deus e frases tais como a obra de Deus, elas não conhecem a Deus, muito menos conhecem sua obra. Não é de admirar, então, que todos aqueles que não conhecem a Deus possuam uma crença confusa. As pessoas não levam a sério o fato de crer em Deus, porque crer em Deus não lhes é familiar, é muito estranho para elas. Dessa maneira, elas ficam aquém das demandas de Deus. Em outras palavras, se as pessoas não conhecem a Deus, nem conhecem sua obra, então elas não servem para serem usadas por Deus. Tampouco podem preencher os desejos de Deus. Crer em Deus significa acreditar que há um Deus. Este é o conceito mais simples de fé em Deus. Mais ainda, acreditar que há um Deus não é o mesmo que crer verdadeiramente em Deus. Em vez disso, é um tipo de fé simples com fortes implicações religiosas. Fé verdadeira em Deus significa experimentar as palavras e as obras de Deus com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, você será libertado de seu caráter corrupto, cumprirá os desejos de Deus e virá a conhecer Deus. Somente por meio de tal jornada se poderá dizer que crê em Deus. Ainda que as pessoas frequentemente vejam a crença em Deus como algo simplório e frívolo. A crença de tais pessoas é sem sentido e nunca ganhará a aprovação de Deus, porque elas trilham um caminho errado. Hoje existem ainda aqueles que creem em Deus em letras, em doutrinas vazias. Elas não têm consciência de que sua crença em Deus não tem substância e que são incapazes de ganhar a aprovação de Deus, e ainda oram por paz e graça suficiente de Deus. Devíamos parar e perguntarmos a nós mesmos: acreditar em Deus poderia realmente ser a coisa mais fácil neste mundo? Acreditar em Deus significa nada mais que receber muita graça de Deus? As pessoas que creem em Deus, mas não o conhecem, e acreditam em Deus e ainda se opõem a Ele, podem realmente preencher os desejos de Deus? Deus e o homem não podem se igualar. A substância de Deus e suas obras são mais que insondáveis e incompreensíveis ao homem. Se Deus não faz pessoalmente sua obra e fala sua palavra neste mundo de homens, então o homem jamais será capaz de compreender a vontade de Deus. E assim, mesmo aqueles que têm devotado sua vida inteira a Deus serão incapazes de ganhar sua aprovação. Sem a obra de Deus, não importa quanta bondade o homem esteja fazendo, não servirá para nada, pois os pensamentos de Deus serão sempre maiores do que os do homem, e a sabedoria de Deus é insondável ao homem. E assim, eu digo que aqueles que têm definido Deus e suas obras são ineficazes. Eles são arrogantes e ignorantes. O homem não devia definir a obra de Deus. Mais ainda, o homem não pode definir a obra de Deus. Aos olhos de Deus, o homem é menor que uma formiga. Então, como pode um homem sondar a obra de Deus? Aqueles que estão constantemente dizendo: Deus não opera desta ou daquela forma, ou Deus é como isto ou aquilo, não são arrogantes?
Devíamos saber que aquelas pessoas que são da carne foram todas corrompidas por Satanás. É a natureza delas se oporem a Deus, e elas não estão em paridade com Deus. Tampouco podem oferecer conselhos para a obra de Deus. Como Deus guia o homem, é obra do próprio Deus. O homem deve se submeter e não manter tal e tal visão, pois o homem não é nada mais que pó. Uma vez que buscamos a Deus, não devemos sobrepor nossas concepções sobre a obra de Deus em consideração a este Deus. Muito menos devemos empregar nosso caráter corrupto para tentar deliberadamente opor a obra de Deus. Isto não nos faria anticristos? Como poderia tais pessoas dizer que creem em Deus? Uma vez que acreditamos que há um Deus, e desde que desejemos satisfazê-lo e vê-lo, devemos buscar o caminho da verdade, e devíamos buscar um modo de sermos compatíveis com Deus. Não devemos permanecer em rígida oposição contra Deus. Que bem tiraríamos de tais ações? Hoje Deus tem uma nova obra. Você pode não aceitar essas palavras. Elas podem parecer estranhas para você, mas eu lhe aconselho a não revelar sua qualidade, pois somente aqueles que realmente estão famintos e sedentos por justiça diante de Deus podem obter a verdade, e somente aqueles que são verdadeiramente devotados podem ser iluminados e guiados por Deus. Nada acontecerá se procurar a verdade em meio a brigas. Somente buscando calmamente podemos obter resultados. Quando eu digo que hoje Deus tem uma nova obra, estou me referindo a Deus tornar-se carne. Talvez você não se importe com essas palavras, talvez as despreze, ou quem sabe elas sejam de grande interesse para você. Qualquer que seja o caso, eu espero que todos aqueles que verdadeiramente anseiam pela aparição de Deus possam encarar este fato e dar-lhe a devida consideração. É melhor não tirar conclusões precipitadas. É assim que pessoas sábias devem agir. Para estudar tal coisa não é difícil, mas requer que cada um de nós conheçamos esta verdade. Ele que é o Deus encarnado deve manter a substância divina, e ele que é o Deus encarnado deve manter a expressão de Deus. Desde que Deus se tornar carne, ele levará adiante a obra que tem que fazer, e desde que se torna carne, ele expressará o que ele é, e será capaz de trazer a verdade ao homem, conceder vida ao homem e mostrar à humanidade o caminho. Carne que não contenha a substância de Deus, certamente não é o Deus encarnado. Disto não há dúvida. Para investigar se é o Deus encarnado, o homem deve determinar isto a partir do caráter que ele expressa e as palavras que ele fala. O que quer dizer se é ou não o Deus encarnado, se é ou não o verdadeiro caminho, deve ser julgado pela substância. E assim, ao determinar se é a carne do Deus encarnado, a chave é prestar atenção à sua substância, sua obra, suas palavras, seu caráter e muito mais, em vez de na aparência exterior. Se o homem olha apenas sua aparência exterior e ignora a sua substância, então isto mostra a ignorância e a ingenuidade do homem. A aparência exterior não determina a substância. E mais, a obra de Deus nunca foi de acordo com as concepções humanas. A aparência exterior de Jesus não estava em conflito com as concepções dos homens? Sua aparência e suas roupas não eram capazes de fornecer alguma dica de sua verdadeira identidade? Não foi por isto que os primeiros fariseus se opuseram a Jesus, porque eles olharam simplesmente sua aparência externa e não guardaram no coração as palavras que ele falava?
É minha esperança que irmãos e irmãs que buscam a aparência de Deus não repitam a tragédia da história. Vocês não devem se tornar os fariseus dos tempos modernos, nem pregar Deus na cruz novamente. Vocês deveriam considerar cuidadosamente como receber o retorno de Deus e devem ter uma mente clara de como ser alguém que se submete à verdade. Esta é a responsabilidade de todos que estão esperando pelo retorno de Jesus sobre as nuvens. Devemos limpar nossos olhos espirituais e não cair na armadilha das palavras cheias de ideias irrealistas ou fantásticas. Devemos pensar na obra prática de Deus e dar uma olhada no lado real de Deus. Não sejam levados nem se percam em sonhos, sempre olhando e esperando o dia em que o Senhor Jesus descerá subitamente entre vocês sobre uma nuvem e levá-los. Aqueles que nunca conheceram ou jamais o viram e não sabem como fazer a sua vontade. É melhor pensar em questões práticas. Talvez você abriu este livro com uma proposta de pesquisa ou com a intenção de aceitar. Qualquer que seja a sua atitude, eu espero que você leia até o final e não o coloque de lado facilmente. Talvez após ler estas palavras, sua atitude mude, mas vai depender de quão motivado você está e de quão facilmente você entende as coisas. Existe, contudo, uma coisa que você devia saber. A palavra de Deus não pode ser falada como palavra de um homem. Tampouco pode a palavra de um homem se assemelhar à palavra de Deus. Um homem usado por Deus não é o Deus encarnado, e o Deus encarnado não é um homem usado por Deus. Nisto há uma diferença substancial. Talvez após ler essas palavras, você não aceite que elas sejam palavras de Deus, e somente as aceite como palavras de um homem que foi iluminado. Neste caso, você está cego pela ignorância. Como podem as palavras de Deus ser as mesmas que as palavras de um homem que foi iluminado? As palavras do Deus encarnado iniciam uma nova era, guiam toda a humanidade, revelam mistérios e mostram ao homem a direção à frente em uma nova era. O esclarecimento obtido pelo homem não é mais do que simples prática ou conhecimento. Ele não pode guiar a humanidade inteira rumo a uma nova era ou revelar mistérios do próprio Deus. Deus, afinal, é Deus, e o homem é homem. Deus tem a substância divina, e o homem a substância humana. Se o homem vê as palavras ditas por Deus como simples iluminação do Espírito Santo e toma as palavras dos apóstolos e profetas como palavras ditas pessoalmente por Deus, então o homem está errado. Apesar disto, você nunca transforma o que é certo em errado, ou fala do que é alto como baixo, ou diz do profundo como raso. Assim também, você não deve nunca refutar deliberadamente o que você sabe que é verdade. Todo aquele que crê que há um Deus deve considerar este problema do ponto de vista correto e deve aceitar sua nova obra e suas novas palavras como uma criatura de Deus, ou ser eliminado por Deus. Após a obra de Jeová, Jesus se tornou carne para fazer sua obra entre os homens. Sua obra não foi realizada isoladamente, mas edificada sobre a obra de Jeová. Foi a obra por uma nova era depois que Deus concluiu a era da lei. Do mesmo modo, depois da obra de Jesus ter sido concluída, Deus então continuou sua obra para a próxima era, porque o gerenciamento completo de Deus é sempre uma progressão adiante. Quando uma era antiga passa, ela é substituída por uma nova era. E uma vez que a obra anterior foi finalizada, uma nova obra continuará no gerenciamento de Deus. Esta encarnação é a segunda encarnação de Deus após a conclusão da obra de Jesus.
Claro, esta encarnação não ocorre independentemente, mas é o terceiro estágio da obra após a era da lei e a era da graça. Cada novo estágio da obra de Deus sempre traz um novo começo e uma nova era. Assim, também há mudanças correspondentes no caráter de Deus, em seu modo de trabalhar, na localização de sua obra e em seu nome. Não é de admirar, então, que seja difícil para o homem aceitar a obra de Deus na nova era. Mas, independentemente de como o homem se opõe a ele, Deus está sempre fazendo sua obra e sempre liderando a humanidade inteira adiante. Quando Jesus veio ao mundo dos homens, ele trouxe a era da graça e findou-se assim a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne desta vez, ele terminou com a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos à era do reino e serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Embora Jesus tenha feito muitas obras no meio dos homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelos pecados dos homens e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Livrar o homem plenamente da influência de Satanás não apenas exigiu de Jesus tomar os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu de Deus fazer uma obra maior para livrar completamente o homem de seu caráter, o qual tem sido corrompido por Satanás. E assim, depois que o homem foi perdoado por seus pecados, Deus voltou à carne para guiar o homem até a nova era, e começou a obra do castigo e julgamento, e esta obra tem trazido o homem a um domínio superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos ainda maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Se as pessoas permanecerem na era da graça, então elas nunca serão libertadas de seu caráter corrompido, nem conhecerão o caráter inerente de Deus. Se as pessoas vivem no meio de uma abundância de graça, mas estão fora do caminho da vida que lhes permite conhecer Deus e satisfazer a Deus, então elas nunca o ganharão plenamente, embora creiam nele. Que forma lamentável de crença é esta? Quando você terminar de ler este livro, quando você tiver experimentado cada passo da obra de Deus encarnada na era do reino, você sentirá que as esperanças de muitos anos foram finalmente realizadas. Você sentirá que somente agora viu verdadeiramente Deus face a face. Somente agora você olhou para o rosto de Deus, ouviu a declaração pessoal de Deus, apreciou a sabedoria da obra de Deus e realmente sentiu quão real e poderoso é Deus. Você sentirá que ganhou muitas coisas que os antepassados nunca viram ou possuíram. Até aqui, você saberá claramente o que é acreditar em Deus e o que é ser conforme o coração de Deus. Claro, se você se apegar às visões do passado e rejeitar ou negar o fato da segunda encarnação de Deus, então você permanecerá de mãos vazias e não vai adquirir nada, e finalmente será culpado de opor-se a Deus. Aqueles que obedecem à verdade e se submetem à obra de Deus virão sob o nome do segundo Deus encarnado, o Todo-Poderoso. Eles serão capazes de aceitar a orientação pessoal de Deus e vão adquirir uma verdade superior e em maior quantidade e receber a verdadeira vida humana. Eles irão contemplar a visão que os antepassados jamais viram. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar e cingido à altura do peito,
com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Apocalipse, capítulo 1, versículo de 12 a 16. Esta visão é a expressão do completo caráter de Deus, e tal expressão de seu caráter completo é também a expressão da obra de Deus quando ele se torna carne desta vez. Nas torrentes dos castigos e julgamentos, o Filho do Homem expressa seu caráter inerente ao falar de palavras, permitindo a todos aqueles que aceitam o seu castigo e julgamento para ver o rosto verdadeiro do Filho do Homem, rosto este que é uma descrição fiel do rosto do Filho do Homem visto por João. Claro, tudo isto será invisível àqueles que não aceitam a obra de Deus na era do reino. O verdadeiro rosto de Deus não pode ser plenamente articulado usando as palavras do homem, e então Deus usa a expressão de seu caráter inerente para mostrar seu verdadeiro rosto ao homem. Ou seja, todo aquele que experimentou o caráter inerente do Filho do Homem viu o verdadeiro rosto do Filho do Homem, pois Deus é grandioso demais e não pode ser plenamente articulado usando as palavras do homem. Uma vez que o homem tenha experimentado cada passo da obra de Deus na era do reino, ele conhecerá o verdadeiro significado das palavras de João quando ele falou do Filho do Homem no meio dos castiçais. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Neste momento você saberá sem dúvida alguma que esta carne comum que falou tantas palavras é realmente o segundo Deus encarnado. E você verdadeiramente sentirá o quanto é abençoado e sentir-se-á o mais afortunado. Você não desejaria aceitar essa bênção? A primeira parte deste livro são as palavras do Espírito para as igrejas. Essas palavras representam a transição do fim da Era da Graça para o começo da Era do Reino, e são o testemunho público que o Espírito dá do Filho do Homem para as igrejas. São também o cumprimento das palavras do Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a obra que Deus começou na Era do Reino. A segunda parte deste livro são as palavras ditas pessoalmente pelo Filho do Homem depois que ele se revelou oficialmente. Isto inclui um conteúdo rico de vários tipos de declarações e palavras tais como profecia, a revelação dos mistérios e o caminho de vida. Existem previsões para o futuro do reino, revelações dos mistérios dos planos de gerenciamento de Deus, dissecações sobre a natureza humana, exortações e avisos, julgamentos severos, palavras sinceras de conforto, fala da vida, fala da entrada e assim por diante. Resumindo, o que Deus tem, o que Ele é e o caráter de Deus estão todas expressas em sua obra e palavras. É claro, quando Deus se torna carne desta vez, sua obra é expressar seu caráter, primeiramente por meio de castigo e julgamento. Usando isto como fundamento, ele traz mais verdade ao homem, mostra mais meios de prática e assim alcança seu objetivo de conquistar o homem e salvá-lo de seu caráter corrupto. Isto está por trás da obra de Deus na Era do Reino. Você deseja entrar nessa nova era?
Você deseja livrar-se do caráter corrupto? Deseja obter uma verdade superior? Deseja ver o verdadeiro rosto do Filho do Homem? Deseja viver uma vida digna? Você deseja tornar-se perfeito por Deus? Então, como você receberá o retorno de Jesus?